A paz do Senhor Jesus aos irmãos amados em Cristo Jesus. Estou eu aqui no monte, aqui no terreno do obreiro Gisélio, nessa tarde de quinta-feira. Estou eu aqui para orar, buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 55, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo, busque a Deus enquanto é tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Todo-Poderoso. Se farte do alimento espiritual. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, dias difíceis. Mas estou eu aqui orando, sozinho aqui, eu e Jesus, o Espírito Santo, o Pai e os anjos do Senhor. Meio distante da cidade aqui de Santana, aqui próximo a Areias, orando, porque eu preciso de orar. Preciso buscar a presença do Senhor. Está aqui a palavra, a Bíblia. Vamos meditar aqui na palavra. Hoje à noite, culto de libertação. Temos que se abastecer, recarregar as baterias para a noite, poder levar a palavra, né, ao povo de Deus. Não podemos levar a palavra de Deus sem buscar a Deus, né? Não se tornam pregadores vazios, com muita filosofia, nada de revelação, nada de unção, nada de cura, de libertação. Mas eu glorifico a Deus, que Deus tem sido misericordioso para comigo e para com aqueles que têm buscado verdadeiramente a sua presença, a sua misericórdia e buscado a Ele em sinceridade, né? Porque não adianta buscar a Deus em brincadeira. Nós temos que buscar a Deus com sinceridade. Nós temos que buscar a Deus em verdade. E a Bíblia diz que aquele que busca a Deus em verdade são abençoados por Ele. Então que os irmãos venham buscar a Deus enquanto você pode. Não desperdice o tempo. Porque um dia você vai estar velhinho, velhinha, e você não vai poder ter as forças que você tem hoje para ir à casa do Senhor. Faça como o rei Davi. O rei Davi, certa feita, ele disse: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria do crente, a alegria do servo verdadeiro é quando ele vai para a casa do Senhor. A alegria do crente verdadeiro é estar nos atos da casa do Senhor. Assim Davi se expressava. Davi ele se expressava porque ele sabia que precisava estar na casa do Senhor. Muitas pessoas dizem, eu não preciso estar na igreja todos os dias, não preciso estar na igreja. Isso é conversa de quem não tem entendimento com Deus, não tem entendimento, não tem intimidade com o Senhor. São pessoas fracas, são pessoas que estão vazias da glória de Deus, pessoas que se conformaram com este mundo, são pessoas que se conformam com as coisas naturais, são pessoas que nunca vão desfrutar de uma intimidade com Deus profunda. Ei, tem que buscar a Deus para Deus se revelar. Ele disse a Jeremias, clamas a mim, Jeremias. Respondei-te-ei e vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, meu querido, não podemos ficar calados, sentados, parados, sem buscar a presença do Senhor. Nós temos que orar, temos que suplicar a misericórdia de Deus, para que Ele possa nos ajudar. Porque nós sabemos que cada dia que se passa, nós estamos ouvindo e vendo tantas coisas acontecendo, muitas pessoas dormindo, o sono espiritual. Mas Paulo escrevendo disse assim, que nós devemos se acordar do sono espiritual. Temos que nos acordar, temos que se levantar, temos que busca a Deus. Porque é tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo de você orar, é tempo de você jejuar, é tempo de você descer na presença de Deus o mais antes possível. Porque o dia de amanhã pertence a Deus e nós não sabemos o que irá acontecer no dia de amanhã. Então vamos nos preparar, vamos nos revestir, porque Paulo fala de uma batalha espiritual que constantemente nós enfrentamos, que é uma batalha contra as trevas, contra o mundo espiritual, contra o inimigo das nossas almas. O apóstolo Pedro, escrevendo para a igreja do Senhor, ele disse que nós temos que ser vigilantes, porque o nosso adversário está ao nosso derredor procurando uma brecha para tragar alguém. Tem muita gente sendo tragada, tem muita gente na igreja que já foi tragada pelo adversário, tem muita gente que anda nas igrejas, mas não tem mais vida com Deus. Porque estão andando nas igrejas, mas não tem mais força espiritual. Para ele, tanto faz uma coisa como outra. O mundo não incomoda mais. Porque a partir do momento que o mundo não incomoda um crente, é porque ele já não está crente verdadeiro. A partir do momento que o crente não se sente incomodado com as obras da carne, as obras do maligno, as obras do pecado, quando o crente já não se sente mal, é porque ele já não está mais crente. Porque a Bíblia diz que o justo Ló
sofria com as obras iníquas daquele povo, pecadores de Sodoma e Gomorra. Então, quando alguém está firme na presença do Senhor, ele se sente mal com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com aquilo que está presenciando neste mundo. Tanta maldade, tanta morte, tanta prostituição, tanto adultério, tanta coisas erradas. E quem é de Deus verdadeiramente não se conforma com esse século. Mas a Bíblia diz: renovai o vosso entendimento. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas procura viver uma vida íntegra. Procura viver uma vida como Jó viveu. Procura viver uma vida como Noé. Alguém pode até dizer: pastor, não tem como mais nós viver uma vida como Noé viveu. Tem sim, filho. Noé não era diferente de mim, de você. Não era de carne e osso. Noé também era sujeito às paixões. A Bíblia diz que Noé era ser humano. E ele viveu num período onde a corrupção, o pecado era muito grande, a ponto de Deus destruir toda aquela geração de Noé. E Noé escapou, Noé foi salvo. Porque Noé, a Bíblia diz que entre os seus contemporâneos, Noé era justo e andava com Deus. Noé não andava com prostituta, Noé não andava com adúltero, Noé não andava com roubo, Noé não andava com engano, Noé andava com Deus. E quem anda com Deus não se envolve com as obras do maligno. Quem anda com Deus não vive uma vida de pecado, de iniquidade, não. Quem vive com Deus é a nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo não é para viver a velha natureza, as velhas obras, as velhas práticas, não. É para ser renovado. A mente do crente tem que ser renovada em Cristo. Não podemos viver mais aquela pessoa de antes, aquela pessoa que vivia no pecado e achava que estava tudo bem, numa vida de destruição. Conheceu a Cristo agora? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não entendo que alguém que disse que conheceu a Cristo e não foi liberto, continua no vício, continua na prostituição, continua no engano. Eu não entendo que Cristo é esse que está entrando na vida de algumas pessoas, que não há mudança nenhuma. Pessoas que entram na igreja, quando saem já são outras pessoas diferentes. Pessoas que se comportam totalmente contra a palavra de Deus. A gente não vê mudança, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Jesus disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos. A gente olha os frutos de algumas pessoas, são frutos podres, que não prestam. São pessoas que estão vivendo uma vida bem dentro da igreja em pecado. Não estão se importando mais com a palavra do Senhor, não se importa. Fecharam a porta do coração e que Deus já não tem mais acesso. A partir do momento que o crente fecha a porta do coração e Deus não tem acesso, ele vai dar acesso ao diabo, ele vai dar acesso a tudo que é errado. Não tem como alguém se suportar e segurar neste mundo se não estiver com a porta aberta e Cristo dentro da casa. Se não deixar Cristo reinar. Nós temos que deixar Jesus reinar, não é as trevas reinar. Você tem que deixar Jesus andar na sua vida, se mover na sua vida. A Bíblia fala no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o doutor Lucas, a Bíblia fala de um homem chamado Simeão, profeta. A Bíblia diz que ele era movido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Você sabe quando é que a gente consegue vencer este mundo de pecado? Quando a gente é cheio do Espírito Santo. Há muita gente que não tem o Espírito de Deus, e quem não tem o Espírito de Deus fica com a natureza pecaminosa, uma natureza terrível. Quem não tem o Espírito de Deus até que tenta sair do pecado, mas não consegue. Você sabe por que muitas das vezes alguns tentam, lutam e no final se frustra? É porque não tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo trabalhar. Não dão liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha onde há pecado. O Espírito Santo não trabalha onde há pessoas em rebeldia, pessoas que excluem a palavra do Senhor. O Espírito Santo não trabalha na vida de pecadores que não se arrependeram. O Espírito Santo trabalha na vida de pecadores arrependidos, que abandonaram a vida velha para viver uma vida com Cristo, para viver uma vida agora próxima de Deus. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais próximo nós ficamos dele. E quando a gente se aproxima de Deus, mais espiritual a gente vai ficar. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo disse: aquele que se une a uma prostituta se faz um corpo com ela, se torna uma carne com ela, mas aquele que se une com o Senhor se torna um espírito com ele. É tanta gente que não tem prazer mais em buscar a Deus, é tanta gente que não tem mais alegria da presença de Deus. Uma coisa que Davi não queria perder e suplicou a Deus para que Deus devolvesse foi a alegria. Ele disse: Senhor, devolve a alegria da salvação, renova em mim o espírito
puro, um espírito inabalável, um espírito voluntário. Mas precisamos orar, não orar sempre pedindo as coisas naturais, materiais, porque as coisas naturais e materiais são acrescentadas de acordo com a nossa vida espiritual com Deus. Há muita gente nas igrejas correndo atrás de bênçãos materiais, correndo atrás de casamento. Tem pessoas que vão para a igreja para ver se encontra uma mulher, encontra um homem para ter um relacionamento. Meu filho, a igreja é para a gente ter relacionamento com Deus, não é para a gente estar andando na igreja atrás de mulher, atrás de homem, não. Hoje a gente está vendo tantas pessoas que a mente não está em Cristo, a mente não está no céu, como disse o escritor dos Hebreus, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar olhando para o alto, porque no momento que a gente olhar para baixo, olhar para as dificuldades, olhar para as tribulações, no momento que a gente parar para olhar para as lutas desta vida, a gente vai afundar como afundou Pedro. Quando ele começou a andar sobre as águas, quando ele teve medo e ele olhou para um lado, para o outro, ele afundou. Assim acontecerá comigo, acontecerá com você, se você deixar ser levado pelo que você está vendo, pelo que você está ouvindo. Esteja atento à voz de Deus, não se embarace, porque há muitas vozes hoje, há muito espírito enganador, está escrito na palavra. Nos últimos dias surgirão muitos espíritos enganadores, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, se apresenta vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pastor, e quem são esses lobos? São aqueles que não têm compromisso mais com a palavra de Deus, são aqueles que não se importam mais com a vida espiritual da igreja, são aqueles que querem se banquetear, querem curtir, querem comer, beber, mas não querem pagar um preço na oração pelo povo, não querem orar, não querem suplicar a misericórdia de Deus. Mas Deus está despertando uma geração, Deus está despertando um povo. E eu digo uma coisa nessa tarde, que Deus vai apertar com a sua igreja mais um pouquinho, Deus vai apertar mais um pouco com aqueles que estão relaxados, muitos que brincaram com Deus nessa pandemia que houve, muitos partiram para a eternidade, pastores, missionários, muitos crentes se foram, porque brincaram tanto com a palavra de Deus, Deus falou tanto, e Deus está falando usando seus vasos, seus servos verdadeiros, e Deus está dizendo que vai apertar novamente a sua igreja, para que a sua igreja possa abrir seus olhos, e possa ver, aleluia, possa ver as coisas dele, possa entender a sua voz, entender os mistérios do Espírito Santo. É preciso Deus despertar a sua igreja. Muita gente está dormindo como aquelas 5 virgens loucas, dormindo na caminhada. Tem muita gente dormindo, a morte espiritual, um sono espiritual, e é preciso Jesus acordar este povo, é preciso Jesus acordar o povo para viver uma vida com Deus. Desperta tu que dorme, levanta enquanto há tempo, enquanto há dia, caminha, faz a obra. Se levanta, faz a obra de Deus, aleluia. Te esqueceste do compromisso que tu tinha outra hora com Deus. É tempo de levantar-se, é tempo de buscar a face daquele que é poderoso, buscar a face daquele que é grande, daquele que é santo. Não se embarace com este mundo, sai da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores, sai, porque tua vida não está florescendo, não está verdejante por causa do envolvimento com o mundo pecador, com o mundo cheio de pecado. A igreja do Senhor tem que viver essa terra, mas tem que ser diferente. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas do mundo vocês não são. É tempo de buscar a presença do Senhor. Até quando? Até quando vai estar olhando para este mundo como ele não fosse acabar? Até quando você vai estar perdendo seu tempo com tantas coisas vulgar, com tantas coisas passageiras? Deus está dizendo nessa tarde que Ele está próximo, Ele está às portas, e Ele vai pegar muita gente de surpresa, porque no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele escreveu no capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores comia, casava e dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam até que o dilúvio chegou, assim também será a vinda do Filho do Homem. Há muita gente que conhece a palavra, mas acha que a palavra não vai se cumprir. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Não se esqueça que a palavra de Deus vai se cumprir. E o que está nos aguardando é muito melhor do que está aqui, do que nós estamos vivendo aqui. Está aguardando uma nova Canaã celestial, um novo céu, uma nova terra,
para aqueles que vencer. Aqueles que vencer, aleluia, receberão a coroa da vida. Aqueles que vencer andarão com Cristo de branco. Aqueles que vencer vão estar com Ele para sempre. Mas aqueles que não vencerem vão estar na eternidade sem Deus. Viver a eternidade no abismo eterno, no Hades, no inferno, sem Deus e não ter mais oportunidade. Hoje, o ser humano tem oportunidade, o mundo tem oportunidade. Cristo deu a oportunidade. Deus abriu a porta da salvação. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Há tantas portas que esse mundo abre para que o povo entre, mas todas elas vão levar à destruição. Mas a única porta que leva à salvação é a porta Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Lembre-se disso. Busca a Deus. Acorda-te, levanta-te, sai da zona de perigo, sai da região da sombra da morte, porque Cristo te chama, Cristo te adverte nessa tarde, dizendo: levanta, porque é tempo de resplandecer, porque as trevas cobrem a terra, as trevas cobrem as nações, mas aquele que faz vontade de Deus, a glória de Deus vem sobre ele. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fica aí essa palavra para o teu coração. Não se esqueça que tu e eu iremos prestar conta diante de Deus por todas as nossas obras, que seja boa, que seja mal. Não se esqueça disso, porque o que você vai estar plantando, você irá colher. O que você faz e que não se arrepende, você vai pagar diante de Deus um alto preço. Quando um dia todo mundo se apresentar diante do Senhor, diante do tribunal, diante daquele que vai julgar céus e terra, diante daquele que o sol, a lua, a terra, os céus não suporta por causa da sua glória. É diante dele que nós iremos se apresentar. Mas Deus está dizendo: se desperta, porque um dia tu vais estar diante do Senhor. Abre teus olhos enquanto é tempo, em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.